Glória a Deus, Deus seja louvado. Eu sou o pastor Carlos Henrique, aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus. Estamos aqui mais uma noite nesta quarta-feira abençoada, gravando a nossa live, uma mensagem de fé, da parte de Deus aos nossos corações. Estamos aqui na rua Rangel Pestana, em Ribeirão Preto, número 1000. A Igreja da Graça está aqui com as portas abertas para acolher aqueles que estão aflitos, amargurados, angustiados, problemáticos, porque sempre teremos uma palavra da fé para aos ouvintes, Aquele que tem o prazer de ouvir, esse vai ter o prazer também de experimentar as grandes bênçãos de Deus, as vitórias que Deus dá, por aquele que aceita a tua palavra, Por aquele que se rende à palavra do Pai, esse muito será agraciado por Deus. Amém? E hoje eu quero falar um pouco aqui da Bíblia Sagrada, lá de 2 Crônicas, uma palavra de reforma, E vai muito edificar os nossos corações, Boa noite, Luana, Deus abençoe. Boa noite, Dulce, Deus abençoe aí. A irmãzinha de Jardinópolis, forte abraço a todos os irmãos de Jardinópolis. Muito Deus vai abençoar a todos nós. Irmã Marli, Deus abençoe em nome de Cristo. Então hoje eu quero falar um pouco de reforma, Existia um rei de Judá chamado rei Asa, e esse rei aqui, ele necessitou fazer uma reforma no seu reinado para que pudesse experimentar, a paz de Deus, as bênçãos do Pai, Ele já tinha experimentado uns anos de paz, mas depois teve que fazer uma reforma no seu reinado para que pudesse voltar a ter aquela paz, E às vezes nós precisamos também, amados, certas reformas na nossa comunhão com Deus, na nossa intimidade com Deus. Assim como nós reformamos casa, automóvel, um bem, um utensílio, E sempre após uma reforma, sempre aquele valor daquilo que é reformado, ele volta a ser valorizado, Sempre aumenta o valor, Você reforma um carro, o valor dele se torna outro valor, superior ao anterior. Então, às vezes, nós precisamos de uma reforma espiritual para nós voltarmos àquele patamar diante de Deus, de termos as bênçãos de Deus, vemos os sinais miraculosos de Deus, E essa reforma espiritual é importantíssima. Talvez nós estamos passando esse tempo que estamos passando, Não seria melhor nós pensarmos que Deus quer fazer uma reforma na igreja dele? E nós somos a igreja. Será que Deus não está reformando a igreja? É verdade? Hoje nós não podemos abraçarmos mais, Hoje o cumprimento já não tem mais aquele abraço, Às vezes também não podemos mais mostrar o sorriso, Estamos todos mascarados. Então às vezes Deus está proporcionando uma reforma, não é verdade? Porque muitas das vezes poderia estar havendo muitos abraços falsos, Muitos sorrisos falsos, Então você vê, às vezes Deus pode agir nesse tempo aí para reformar a igreja dele, Em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele sabe cuidar da sua igreja e Ele quer o melhor. Amém? Então, 2 Crônicas, lá no capítulo de número 15, vai dizer sobre essa reforma de Asa. 2 Crônicas, lá no capítulo de número 15. Então vamos atentar para aquilo que Deus quer nos ensinar aqui. Adilson dos Santos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Zilda Modesto, Deus abençoe, forte abraço a toda a família aí, os irmãos de Taquaritinga. Vamos à mensagem então, está lá no 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1, diz assim,
veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Então a vinda do Espírito Santo na nossa vida não foi em vão, porque o Espírito Santo veio nos guiar e nos consolar e nos revelar a palavra do Pai. Ele é o consolo, ele é aquele que nos guia, ele é aquele que nos revela a palavra do Pai. Então a vinda do Espírito Santo em nossas vidas, na ascensão de Jesus, foi para esse propósito, para não deixar a igreja sem passar pelas reformas necessárias que elas precisam passar. Entendeu? Aí o que vai dizer aí, versículo de número 2, ó. Ele saiu ao encontro de Asa, que era o rei de Judá, e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco quando vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Então, algo aconteceu aqui, numa linhagem de, vamos dizer assim, abandonar a Deus. Às vezes o cristão pode se julgar que está muito anelado a Deus, mas em muitas áreas ele pratica abandonando a Deus. Aqui havia um abandono, porque essa expressão do Espírito Santo usar o Azarias, que era o profeta, dizendo: o Senhor está convosco quando vós estáis com ele. Algo havia acontecido aqui, por isso que o Asa teve que preparar uma reforma, né? Às vezes nós não estamos sentindo tanto a presença de Deus, a manifestação de Deus, aqueles sinais miraculosos, né? Aquele socorro bem presente no dia da angústia, porque às vezes é algo que tem que ser reformado entre nós e o Pai, para darmos novamente a legalidade da nossa fé para com Deus, para alcançarmos as bênçãos dele, né? Então essa reforma não foi em vão. Você vê que aconteceu tipo com um abandono, vamos dizer, uma pobreza espiritual. Nós não podemos sermos pobres espirituais, temos que sermos ricos, milionários, espiritualmente falando, numa comunhão de fé com Deus. Por quê? Porque ele disse, ó, se vocês buscarem, vocês vão achar, mas se vocês deixarem, ele também vai deixar vocês. Então o Asa, ele começa a entender, porque olha o versículo 3, ó. Israel esteve por muito tempo, sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei, por muito tempo. Qual que foi o motivo desse muito tempo aqui, sem estar com o verdadeiro Deus sobre Israel? Por que esse motivo aqui? Foram longos anos de apostasia do povo de Israel, um momento que eles passaram por uma ignorância, e às vezes nós podemos passarmos por uma ignorância espiritual que não vai nos fazer bem, não, e uma ilegalidade, né? Fazendo mau uso daquilo que Deus tem proposto. Entendeu? Então esses eram esses motivos. Eles se apostataram da fé, né? Ficaram numa apostasia, e eles ficaram meio que ignorantes, começaram a oferecer sacrifício a outros deuses, e começaram a viver uma ilegalidade perante Deus. Então isso aqui lhe custou algo. Então isso aqui custou o quê? Uma reforma. E às vezes tem reforma na nossa vida que nós não podemos mais prorrogarmos ela. Nós temos que examinarmos a nós mesmos para que essa reforma seja feita urgente, porque tem reforma que não pode prolongar mais não. É como uma rachadura sobre uma casa. Quanto mais você vai deixando, mais aquela rachadura vai se dilatando, e vai chegar um tempo, se não arrumar, vai derribar, vai cair. Assim a vida espiritual com o cristão. Então às vezes uma reforma é necessária, um autoexame é necessário,
né? Porque Israel estava o quê? Numa apostasia. Israel estava numa ignorância com Deus, né? Estavam sendo ilegais com Deus. Aí o que acontece aí, ó, no versículo 4? Mas na sua angústia, ou seja, nos seus tempos difíceis, se converteram ao Senhor. Você vê como eles precisaram se converter ao Senhor? Na sua angústia, nos tempos difíceis. E nós não estamos vivendo tempos difíceis, mas como é que está a nossa conversão a Deus, a Jesus? Como é que está a sua conversão? Porque nós estamos em tempos difíceis. Ainda que nós não sejamos os apóstatas da fé, ainda que nós não estamos vivendo a ignorância sobre a palavra de Deus, sobre os mandamentos de Deus, e ainda que nós não estamos sendo ilegais com Deus, mas nós estamos em tempos difíceis. Então aqui havia um motivo, né? E qual é o motivo de nós estarmos passando esses tempos difíceis? Olha o que foi feito, ó. Mas na sua angústia se converteram ao Senhor. Às vezes o cristão pensa que ele muito está convertido, mas às vezes, muito momento da sua vida, ele vive como um convencido que é um convertido. Se você é um cristão que está temendo o tempo difícil, você não se converteu ainda totalmente a Deus. Ainda há umas artimanhas de Satanás lhe enganando. Se você é uma pessoa temerosa, se você vive uma pessoa deprimida, ansiosa, preocupada demais, né? Você ainda não está naquela conversão genuína. Genuína é aquilo que é original, aquela conversão pura, verdadeira, né? Todo cristão que está na sua conversão verdadeira, ele vai questionar, ele vai murmurar, ele vai reclamar. A palavra ai vai permanecer na sua boca. Então nós temos que, pela conversão, trocar o ai pelo glória a Deus, aleluia Jesus, Deus é comigo, não temerei, vencerei, permanecerei firme com Deus. Essa é a linguagem do convertido, né? Por isso que ele falou, quando se converteram ao Senhor, na sua angústia, Deus de Israel, e o buscaram, o que fizeram? E o acharam. Então os israelitas, eles estavam constantemente sendo eles invadidos, né? Sendo eles acossados pelos inimigos. Sempre estava vivendo essa situação. Invadiam suas propriedades. Então parecia que não havia esperança, porque o negócio ia de mal a pior. Mas quando parecia não haver esperança, o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor, a Deus. Mas clamaram como? Em arrependimento. E Deus o que? Os livrava. Então ele diz aí, ó, quando Israel, na sua angústia, se converteram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, e o acharam. Ou seja, nos tempos difíceis, quando eles curaram das suas pobrezas espirituais, né? Porque todo o cristão pobre espiritual, ele vai ter muita angústia na sua vida. Isso é fato. É impossível um cristão pobre espiritualmente não ter tempos difíceis. E tempos difíceis não é para nos abater, mas é para nos fazer crescer. Então você está em tempos difíceis, mas você é uma pessoa convertida, não é? Eu sou, pastor. Então permaneça sendo convertido, né? Você não pode ser uma pessoa convencida que é convertida. Não, você tem que ser convertida para tirar todo aquele convencimento do seu coração. Não, você não é convencido, eu sou convertido. Então fique firme, espera no Senhor. Deus vai operar maravilhas na sua vida. Deus tem nos dado promessas, Deus tem nos dado palavra como alimento para a nossa alma, para nós nos achegarmos a Deus. Porque quando parecia que não havia esperança, o povo clamava.
Pastor, parece que o negócio está sem esperança, mas temos clamado a Deus. Quanto tempo tem durado o nosso clamor? Ontem nós clamamos quantos minutos a Deus? Hoje já são 8 horas e 15 minutos. Quantos minutos nós já clamamos a Deus? Tem cristão que não clamou nenhum minuto no dia de hoje. E olhe lá se clamou 1 minuto no dia de ontem. E o tempo é difícil, o tempo é de angústia. O tempo é de angústia. Aqui a angústia dele é que eles estavam sendo invadidos, acossados, né? Os inimigos, né, invadiam as suas propriedades, tomavam o que era deles. Mas quais são os nossos problemas? Estamos em tempos difíceis também, mas temos clamado, né? Às vezes está nos faltando isso, mais clamor. Por quê? Porque vai dizer o versículo de número 5 assim, ó: naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Então o desassossego estava generalizado, todos os desassossegos. Estava um negócio meio que difícil, não havia paz. Havia sim perigos de guerra, risco contínuos de roubos, de crimes. Era o que estava acontecendo. Naqueles tempos não havia paz. Aquela paz que quando o rei Asa iniciou o seu reinado, né, que teve 10 anos de paz, que foi quebrada pelo Zerá, o etíope, né? Aquela paz tinha saído. Você está sem paz no seu coração? Então faça uma reforma da sua comunhão com Deus. Tem algum momento da sua vida, uma situação da sua vida que está lhe tirando a paz? Então faça uma reforma de fé, faça uma reforma de oração, uma reforma de consagração. Às vezes é o que está nos faltando. É só um agir nosso para com Deus, para que Deus venha operar os sinais miraculosos. Então isso aqui atormentava toda a nação de Israel, porque estava em angústia, perigos de guerra. Está dizendo aí versículo 5, ó: naqueles tempos não havia paz. Se nós perdemos a paz, queridos, a vida fica numa angústia profunda e poderá levar até a depressão. Nós temos que vigiar, né? Os perigos são contínuos. Lá também eram os roubos, eram os crimes, e atormentava a nação de Israel. Aí vai dizer o versículo 6, ó: uma nação despedaça a outra nação, e uma cidade a outra cidade, porque Deus as conturbava com todo tipo de angústia. Olha que coisa, cidade contra cidade. Era aquela guerra civil que existia em Israel na época do juiz, né? Cidade contra cidade naquele território. Por quê? Porque Deus permitia. Deus permitia. Está aí, ó. Porque Deus está dizendo aí no finalzinho do 6, ó: Deus as conturbava com todo tipo de angústia. Nós não podemos termos Deus como adversário. Não, nós temos que ter Deus como aquele ser superior que nos favorece, né? Às vezes, pastor, Deus não está me favorecendo nesta área da minha vida. Então veja como é que está a sua conversão e veja se não está precisando de uma reforma para melhorar a comunhão com Deus, para melhorar a fé com Deus, a esperar com paciência com Deus, em Deus, entendeu? Às vezes está faltando paciência, domínio próprio, mansidão. Isso pode ter saído, né? Pode ter sido degenerado da nossa intimidade com Deus. Então é só fazer uma reforma, é só trazer novamente a paciência, a perseverança, o domínio próprio, a mansidão, que nós vamos chegar lá, porque Deus nos ama, né? Deus está conosco. Então quando essa palavra veio sobre Israel, mas olha o que vai dizer sobre o Asa agora, ó, versículo 7, ó: mas quanto a vós, o rei Asa, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa.
Então Deus foi lá para encorajar o rei Asa. Rei Asa, Israel está assim, mas você seja encorajado, toma coragem, você seja fortalecido espiritualmente, se fortalece espiritualmente. Você é uma mulher mais que vencedora, um homem mais que vencedor, tudo você pode. Passar pandemia, não passar pandemia, você pode. Não murmure, não reclame, não questione. Haverá uma recompensa. Essa pandemia vai recompensar o convertido. O convencido não vai ser recompensado, não vai. Por mais que ele queira, ele frequenta a igreja, ele ouve as lives, as mensagens pelas lives, mas ele não vai ser o quê? Recompensado, porque ele é convencido, não é convertido. O convertido, irmãos, ele teme a Deus. O convertido, ele enfrenta qualquer situação, ele não esmorece na fé, não esmorece, porque houve uma transformação, houve uma conversão. Ele deu, o cristão deu a liberdade para ser convertido. Deus o chamou, né? Deus o escolheu. Mas o cristão, quando ele se dá a Deus, ele se dá a ser transformado, convertido, ele é convertido. O Espírito Santo faz a obra da conversão. A obra da conversão, quem faz é o Espírito Santo, através da nossa aceitação a Cristo. Você já aceitou a Jesus? Então o Espírito Santo ele já te converteu já. Ele já te revelou quem é o Cristo, o que Ele fez por você, o que Ele é por você, que Ele está com você todos os dias da tua vida, até a consumação desse século, né? Isso é uma obra do Espírito Santo, ó. Versículo 1, veio o Espírito Santo sobre Azarias, filho de Obed, para falar com o rei Asa. Então isso aqui, essa reforma está sendo guiada, dirigida por Deus, através do Espírito Santo. A reforma que tem que ser feita em nós, será feita por Deus, sim, mas através do Espírito Santo, que nos consola, que nos guia, que nos revela a palavra de Deus. Então cuidado, o convencido, ele não é recompensado. Ah, eu sou convencido, mas como é que está a tua obra? Olha o que diz aqui, queridos, ó. Mas quanto a vós, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, né? Às vezes as pessoas, às vezes, tem cristão que está pouco se lixando pela igreja, né? Você está se preocupando com a igreja? Ah, pastor, não, eu estou aqui em quarentena. Ah, estou aqui na minha casa. É, amém, ficamos em casa. Mas temos os compromissos com a casa do Pai, não temos não? Claro que temos, irmão, né? Claro que temos. Não somente com a casa, não, um para com o outro também. Somos uma família, o que? Cristã. E às vezes tem pessoas que não desfaleçam as vossas obras, as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa, né? Como é que estão as nossas mãos para a obra do Pai? Não pode esmorecer. Temos que cuidarmos da obra de Deus em todos os momentos, nos bons e nos momentos das pandemias também. Vai enfraquecer agora, né? Agora só porque eu estou na pandemia eu vou deixar de ser dizimista, vou deixar de ser ofertante. Ah, não vou patrocinar mais a obra. Não, aqui que é isso? Que convertido é você? Não pode agir assim. Não, mantenha-se fiel, mantenha-se generoso, mantenha com a liberalidade. Isso é obra de Deus. Agora, servir a Deus em todos os momentos, em todos os sentidos, só no momento que está tudo bem, não, isso aí é aquilo lá que Israel, ele pecou contra Deus, ilegalidade, né? Eles foram ilegais com Deus, não foram legal com Deus, então tiveram prejuízo, não vai ser recompensado. Quem? Os convencidos. O convertido, irmão, vem pandemia, não vem pandemia, não interessa, chova, faça sol, faça frio, não interessa, ele é convertido, ele não esmorece, ele não desfalece as vossas mãos, pois ele sabe que a obra dele vai ter recompensa, aqui na terra e no porvir a vida eterna. Então veja como é que está a sua obra, para a obra do teu Pai, viu? Veja se você tem cumprido com essas obrigações, que você cumpria antes da pandemia. Veja se você tem cumprido. Se não tem, está precisando de uma reforma aí, e é bom que façamos para melhorar. Versículo 8, ouvindo Asa estas palavras,
esta mensagem de Azarias, filho de Obed? Ouvindo ele essa mensagem, como nós também temos ouvido mensagem, né? O que nós temos feito? E a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se, tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim. Aí ele fez o que? Renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Então, quando ele ouviu a mensagem de Azarias, que o Espírito veio sobre ele para trazer uma mensagem de renovação no reinado do rei Asa, que era o rei de Judá, porque ele levou a experiência do que havia acontecido no reinado de Israel. O que aconteceu aí? Versículo 8. Ele ouviu a mensagem e ele se esforçou. Você tem se esforçado nas mensagens que Deus tem falado ao teu coração? Tem que se esforçar. Ele ouve aquelas palavras, a profecia do profeta, filho de Obed, e esforçou-se. Tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim. Então tem algo que tem que ser tirado. Se tem que ser tirado, tem que ser tirado. Abominação a Deus. É ansiedade, é medo, preocupação, infidelidade, incredulidade, soberba, arrogância, prepotência, orgulho. Tem que ser tirado, né? A mágoa, ódio, ira tem que ser tirado, entendeu? Às vezes a pessoa antes da pandemia não gostava de um irmão, odiava o irmão, aí vem a pandemia, continua não gostando, continua odiando, né? Antes da pandemia era infiel, continua infiel. Olha que coisa absurda. Abominações. É sério, essa palavra aqui é séria, tem que tirar. Isso aqui é para a família, isso aqui é para filhos de Deus. E para aqueles que não são, para que possam passar a ser. Se aceitar essa mensagem, se converte. Se não aceita, vive nas abominações, queridos. Às vezes nós estamos com abominações no coração que está impedindo Deus agir. Às vezes nós tomamos decisões precipitadas por nós mesmos, que amanhã nós vamos chorar. Amanhã vai pagar um preço caro. Porque tem muitos que vão tomar decisões nesse momento difícil, né? Vão se acovardar de enfrentar esse momento, vai tomar decisões e amanhã vai chorar, né? Porque é perigoso nos momentos difíceis nós tomarmos decisões. É perigoso. Então renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Por que houve uma renovação? Porque o altar tinha sido o quê? Danificado, deteriorado. Como é que está o nosso altar? Talvez está danificado com a mágoa, com ódio, com ressentimento, com atitude. Pode estar danificado. Acabou o temor, o amor, a fé, a confiança, a esperança. Nós somos o altar de Deus, habita sobre nós o Espírito Santo. Então por que foi danificado? Por causa de mau uso, né? Ou então de muito uso, né? E quando uma coisa é muito usada, e quando não se faz uma manutenção, quando se falta uma manutenção naquilo que muito é usado, aí ele se danifica, ele se deteriora. Como é que está o nosso altar, igreja? Você que me ouve nessa live, como é que está o teu altar? Né? Às vezes está precisando de uma reforma, de tanto que você tem se usado para Deus também. Então às vezes precisa de uma manutenção, né? Ou talvez foi uma guerra lá interna que danificaram o altar, ou por causa do uso intenso e por falta de manutenção, né? Às vezes nós não fazemos manutenção no coração e guardamos mágoazinhas, ódiozinhos, né? Pequenininhos, que vai nos trazer um grande estrago. Veja como é que está o teu coração aí. Talvez Deus nos colocou nessa pandemia para uma reforma no altar do Senhor, né? Quem sabe, né?
Deus nos colocou agora para fazermos uma reforma. Porque a gente está ouvindo assim, ó, quando nós voltarmos, vamos voltar mais forte. Por que mais forte? Nós não éramos fortes? Quando nós voltarmos, vamos fazer festa, vamos voltar mais fortes. Até quando vai essa força? Ou vai ser aquela força só de momento, né? Primeira semana, segunda semana, um mês, daqui a pouco o quê? Se não vigiar, vai voltar, estaca zero. Será que precisa, né, de uma pandemia para voltar mais forte? Não, eu acredito que para uma reforma é a palavra mais adequada. Deus está reformando a sua igreja, viu? Porque, então, olha o que ele diz no 8 aí, ó. Ouvindo essas mensagens, a profecia de Obed, esforçou, tirou as abominações, como também das cidades que tomaram a região montanhosa de Efraim, renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Então, cuidado como é que está o seu altar. Versículo 9. Então congregou todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés, e de Simeão, pois de Israel vinham a ele em grande número, de Israel vinha ter com o rei Asa em grande número, quando viram que o Senhor seu Deus era com ele. Querido, nós temos que influenciarmos e não sermos influenciados, né? Você tem que influenciar. Talvez você está tomando atitude porque você foi uma pessoa influenciada. Isso é perigoso. Sabe por que Israel voltava? Foi lá, pois de Israel vinham a ele, ao rei Asa, em grande número. Foram para Judá quando viram o zelo de Asa em relação a Deus e a bênção divina sobre ele. Por isso que eles foram lá. Os israelitas, que se tornaram ignorantes, apóstatas na fé, né? Que foram ilegais, viveram a ilegalidade com Deus. Então, quando eles vêem o zelo de Asa com relação a Deus e a bênção divina de Deus sobre ele, o rei Asa, o que Israel fez? Vinha a ele, versículo 9, em grande número, quando viram que o Senhor seu Deus era com ele. Queridos, alguém está vendo que Deus é conosco? Como é que está a igreja do Senhor? Olha Deus reformando a igreja dele aí. Cadê os milagres extraordinários? Cadê os verdadeiros profetas? Hoje tem muito aí, Deus falou, né? Deus me revelou, falou. Mas será que falou mesmo? Revelou mesmo? Deus manda lhe dizer. Será que Deus está mandando dizer mesmo? Querido, Deus está reformando a igreja dele, porque precisa de uma reforma. Versículo 10, ajuntaram-se em Jerusalém no 3º ano, no 15º ano do reinado de Asa. Nesse tempo oferecerem sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram, 600 bois e 6.000 ovelhas. E tem gente que é avarenta, né, com Deus. Tem gente que rouba dízimo, é avarento na oferta. Olha isso aqui, do despojo. Sabe o que é esse despojo aqui? Das guerras que eles venceram, né? Ofereciam a Deus, consagravam essas ofertas aqui a Deus, e elas não podiam ter outro propósito não. Do despojo trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas. Liberalidade, né? Aquilo que eu ensino. O que tem de cristão, irmão, que não entende o que é uma liberalidade, que quer ser fiel nos dízimos, nas ofertas, generoso, quer ser patrocinador? Eu quero. Então sejam, dar generosamente, né? Receber todo mundo quer, mas dar, e a maior dádiva é dar do que receber.
Entraram, versículo 12, em aliança de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Então isso aqui quer dizer o quê? Ele estava precisando fazer o quê? O Asa reuniu uma congregação aqui para reafirmar o concerto de Israel, né? As promessas que Israel havia feito, que Israel tinha feito o concerto com Deus, buscar a Deus. Como é que está o nosso concerto, a nossa conversão, a nossa confissão, quando nós nos convertemos? Eu aceito Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida, mas está temendo, está ansioso, está cabisbaixo, está preocupado, está com ódio, está com mágoa do próximo. Isso aí é o que? Tem que fazer o que? Reafirmar essa aliança, reafirmar esse concerto com Deus aí. É isso que o Asa reuniu uma congregação aqui para reafirmar o concerto. Está dizendo aqui, ó, entraram em aliança, ó, de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a sua alma. Aí vai dizer o 13, ó, todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, seria morto. Isso aqui vai acontecer mesmo. Vai chegar um dia que muitos, queridos, que buscou a Deus de qualquer maneira, serviu a Deus de qualquer maneira, vai ser morto aquele grande dia. Aparta-te de mim que eu não te conheço não. Coisa séria, hein? Por isso que é necessária a reforma, é reafirmar a aliança que nós fizemos com Deus através de Cristo, que é a nossa conversão. Ó, continuando no 13, ó, tanto pequeno como grande, hein? Não é na estatura não, é no conhecimento, viu, queridos? Homem ou mulher, não interessa. Aquele que não buscar Deus, esse vai morrer mesmo. Aí versículo 14, ó, juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e buzinas, e todo Judá se alegrou desse juramento, porque de todo seu coração juraram, de toda boa vontade buscaram ao Senhor e o acharam, pelo que o Senhor lhes deu repouso em redor. Oh glória! Quando houve a renovação da aliança com Deus, eles tiveram repouso ao redor, porque aquele repouso que eles tinham, que Asa estava vivendo, de 10 anos, quando ele assumiu o reinado, que houve 10 anos de paz, que está no versículo 1 do capítulo 14, ó, e descansou Abias com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Asa seu filho reinou em seu lugar. Nos seus dias houve paz na terra durante 10 anos, mas no versículo 9 diz que Zerá o etíope saiu contra eles. Então quando esse conflito com Zerá aqui, ó, houve contra o rei Asa, então esse conflito do etíope, o Zerá, havia quebrado esse período de 10 anos, né, de paz, que começou no começo do rei Asa, mas voltou a paz. Aqui no versículo 15, está voltando a paz, ó. Todo Judá se alegrou desse juramento, porque de todo o seu coração juraram, de toda boa vontade buscaram o Senhor e o acharam, pelo que o Senhor lhes deu repouso em redor. A paz voltou, né? Talvez aquela paz que você tinha já não tem mais. Faça uma reforma, quem sabe, né, ela vai voltar, né? Às vezes está muito conturbada a sua situação. Faça uma reforma sobre a sua conversão, sobre a sua obra, né, para com a obra de Deus, sobre o seu servir a Deus, temer a Deus, obedecer a Deus, né? Porque muitos podem tomar decisões em momentos difíceis, não é bom. O rei Asa, versículo 16, também depois a Maaca, sua mãe, para que não fosse mais rainha mãe, porque ela fizera uma abominação, um abominável ídolo. A Zerá, Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou e o queimou junto ao vale de Cedron. Nem a mãe dele ele poupou. Embora não tenha tirado os altos de Israel, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, né? E trouxe as coisas que seu pai tinha consagrado, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata, ouro e utensílios. Então esses prata, ouros e utensílios, é esse despojo do versículo de número 11. Só que esses despojos aqui, prata, ouro, eles não podiam mais ser usados
para nenhum outro propósito, porque eles foram oferecidos à adoração a Deus. Então eles não podiam mais ser usados para nenhum outro propósito. Então nós oferecemos a Deus, irmãos, a nossa fidelidade, nosso temor a Deus. Então nós não podemos deixarmos de estarmos dedicados mais a Deus, não. Dedica-se a Deus, sirva a Deus, põe a mão na massa, defenda a sua vida com Deus, a obra de Deus, defenda, lute. Aí versículo de 19, para encerrar: não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Diga glória a Deus. Não houve guerra. Então Deus quer cessar as nossas guerras, Ele sabe cessar momentos adversos, sabe, mas às vezes é necessário uma reforma, que nós venhamos sermos humildes para fazermos as reformas necessárias que temos que fazer. Talvez muita situação não tenha mudado porque está demorando muito para fazer uma reforma. Então, se tem mágoa, se tem ódio de alguém, tira isso do teu coração, tá bom? Você pecou, então você confessa o seu pecado, tá bom? Em nome de Jesus. Teve muita coragem para pecar, seja um corajoso agora para confessar. É melhor, porque isso é abominável ao Senhor. Muitas coisas, as orações não têm sido ouvidas por causa dessas abominações aí, apostasia de Israel, ilegalidade de Israel. Olha que coisa triste. Mas quanto a você, Asa, não faça o que Israel fez não, que vai dar tudo certo. Então Asa fez o quê? Fez uma reforma para não cair no pecado de Israel. Amém? Então vamos fazer uma reforma na nossa vida espiritual com Deus. Talvez nós estamos precisando. E é bom reformar. E depois não houve guerra. Aquela paz do início do capítulo 14:1 voltou. Que o Zerá tinha interrompido, aquela paz, o etíope, voltou a paz. Deus quer nos trazer tempo de paz, viu? Se você está numa guerra ferrenha, que parece que não tem solução, faça uma reforma com Deus, que Deus vai te trazer novamente um tempo de paz na sua vida, na sua família, nos seus projetos, na sua vida financeira, na sua vida profissional, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está propondo uma reforma e vamos fazê-la e vamos ser abençoados. Tempo de paz vai chegar. Amém, queridos? Esta é a palavra que eu tinha para trazer para você, e o Deus seja louvado em nossas vidas. Amém? Diga aí, eu vou fazer uma reforma no meu conserto para com Deus e vou ter tempo de paz em nome de Cristo, porque vamos pôr a mão não vamos desfalecer as mãos, pois a nossa obra terá uma recompensa. Versículo de número 7. Amém? Essa é a mensagem. Deus abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e amado Pai, muito obrigado por esta palavra, Pai, que o Senhor nos trouxe nesta noite, uma palavra de reforma, meu Pai, no nosso conserto, na nossa conversão para com o Senhor, Pai. Ajuda-nos, meu Deus, a fazermos um autoexame em nossa comunhão com o Senhor, nossa comunhão com o próximo, meu Pai, e aquilo que tem que passar por uma reforma, que nós venhamos sermos humildes, meu Deus, para reconhecer os nossos erros, meu Pai, e fazermos as reformas necessárias na nossa comunhão perante o Senhor, Pai Santo, Pai querido. Ajuda-nos, Espírito Santo, mostra-nos, Espírito Santo, aonde nós temos que fazermos uma reforma para podermos termos o tempo de paz, para podermos gozar do melhor do nosso Deus nesta terra, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então vem, Espírito Santo, mostre para a tua igreja aonde ela tem que fazer uma reforma, e que haja obediência, haja humildade para reformarmos a nossa comunhão, a nossa aliança para com nosso Deus, em nome de Jesus, para que possamos gozar o tempo de paz, em nome de Jesus, Pai. E toda ação do inimigo, Senhor, todo espírito de ódio, de mágoa, de angústia, sai das nossas vidas agora. Toda perturbação, toda insônia, depressão, saia, síndrome do pânico, saia agora. Eu te repreendo ansiedade, eu te repreendo perturbação do diabo. Pega todos os teus males e bate em retirada. Sai da nossa vida, sai do nosso corpo, sai do nosso
nosso projeto de vida, dos nossos sonhos, da nossa família. Em nome de Jesus, saia todos os males, em nome de Jesus, Pai. Te damos graças, Pai. Clamamos a Ti para obtermos a resposta, meu Pai. Ajuda-nos, meu Pai amado, a nos arrependermos, Pai, para que possamos obtermos resposta, tempos de paz, tempos de bonança, em nome do Teu Filho Jesus. Então responda esta mulher agora, responda esse homem que clama agora, Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Conceda-nos a Tua graça, conceda-nos, meu Pai, o nosso milagre que pedimos a Ti, clamamos a Ti, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a Tua igreja. Senhor, que a Tua igreja venha fazer a reforma necessária nesta comunhão entre nós e o Senhor, para que possamos ter a Tua paz, as Tuas benevolências, em nome de Jesus, Pai. Eu os abençoo para a Tua honra, eu os abençoo para a Tua glória, em nome do Teu Filho amado Jesus. E assim seja para todos sempre, Pai. Amém e graças a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, queridos? Dá o seu glória a Deus aí. Diga: eu vou fazer uma reforma para com Deus. Está dizendo a irmã Vera aí. Faça sua reforma em nome de Cristo e muito Deus vai lhe abençoar. Amém, queridos? Domingo agora, Santa Ceia do Senhor, dia 14, né? Esteja aqui buscando a tua Santa Ceia, 8 horas da manhã, também 7 horas da noite. Precisar de um atendimento, estou aqui para lhe atender, tá bom? Você que não devolveu o dízimo ainda, venha devolvê-lo com todo temor, com todo o compromisso que você fez com Deus. E prepara uma oferta generosa para a obra de Deus, que nós temos que fazer esse versículo 7, não desfalecer as nossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa, tá bom? Então semeie uma semente abençoada com a tua oferta, em nome do Senhor Jesus, nessa Santa Ceia. Prepare, entregue no dia 14, e nós terminamos aquela campanha do nosso cofrinho, né? Você que fez aí as suas plantações do seu cofrinho, devolva também dia 14, né, junto na Santa Ceia, tá bom, amados? Então, sexta-feira, 8 da noite, estarei aqui gravando a nossa live, sempre agora às 8 horas da noite, e domingo às 10 horas da manhã. Tá bom? Então, olha, Deus abençoe a todos. Vamos fazer essa reforma, que Deus vai transformar nossas vidas e nos gerar paz em nome de Cristo, tá bom? Que vocês tenham uma noite abençoada em Cristo, com amor. Eu e a minha casa desejamos a todos um final de quarta-feira abençoado, uma quinta-feira abençoada, e na sexta-feira, 8 horas da noite, estarei aqui novamente trazendo uma mensagem da palavra de Deus aos nossos corações. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, um bom descanso e até amanhã, em o nome do Senhor Jesus.